Na questão 10, ele diz o seguinte: um carro foi abastecido em um posto de combustível. O gráfico a seguir descreve o volume Y em litros de combustível contido no tanque, em função do tempo x, em segundo, a partir do instante x igual a zero, em que foi acionado o gatilho que libera o combustível da bomba para o tanque. Então, você observa aí o gráfico e ele pergunta. Letra A. Obtenha uma equação da reta que contém esse gráfico. Nós podemos perceber que esse gráfico já contém dois pontos definidos, então a gente pode encontrar o coeficiente angular, né, desta reta a partir desses dois pontos e a partir daí encontrar um dos pontos e aplicar a equação fundamental da reta. Então, nós temos o seguinte, aplicando aqui, né, o coeficiente angular, a partir dos pontos retirados do gráfico, nós vamos fazer y de b menos o y de a, dividido para x de b menos o x de a, aplicando na forma. Portanto, 45 menos 36, 39 menos 30. Temos 9 sobre 9, que é igual a 1. Então, agora é só substituir na equação fundamental, escolhendo um dos pontos. Escolhendo o ponto A e tendo o coeficiente angular, portanto, temos as duas coisas suficientes para colocar na equação fundamental, que se dá desta forma. Substituindo o y do ponto, o m e o x do ponto. Fazendo os devidos cálculos, repete a primeira parte, faz a distributividade do 1 com o x e com o menos 30. E aí, nós temos y que é igual a x menos 30 mais 36, portanto, o y é igual a x mais 6, onde esse valor é o valor do coeficiente angular que toca o gráfico no eixo y. E na letra B, ele pergunta quantos litros tinha no tanque, né? Inicialmente. Então, já tinham 6 litros, que é o valor que já tinha antes de começar a andar. Ou seja, quando o x for zero, o y será igual a 6. Portanto, temos o ponto 0 e 6, que é exatamente o toque da reta no eixo y. Na letra C, ele pergunta para calcular a capacidade do tanque, sabendo que o gatilho esteve acionado por 65 segundos. Então, vamos aí calcular essa capacidade a 65 segundos. Como o x vai ser 65, aplicando na equação, nós vamos ter 65 no lugar do x. Portanto, 65 mais 6. Na questão 11 diz o seguinte: no início de uma estrada, ou seja, no quilômetro zero, um motorista encheu o tanque de combustível de seu carro. Ao passar pelos marcos quilométricos 80 km e 142 km dessa estrada, os volumes de combustível no tanque do automóvel eram de 47 litros e 39,25 litros, respectivamente. Supondo que o volume V de combustível no tanque, em litro, tenha variado linearmente com a distância percorrida, D, em quilômetro, responda aos itens a seguir. Letra A. Obtenha a equação que expressa V em função de D, ou seja, o volume do combustível em função da distância. Observe que no quilômetro 80 ele estava a
47 litros. Estava com 47 litros. No quilômetro 142, ele estava com 39,25 litros, ou seja, diminuiu o volume do combustível. Então, nós vamos ter aqui uma reta decrescente, portanto, o coeficiente angular deve ser negativo. Retirando aí os pontos do gráfico e aplicando a fórmula do coeficiente angular, aplicando os valores de y e de x dos dois pontos, 7,75 dividido para menos 62. Então, para a gente acabar com esta vírgula, nós observamos que tem duas casas decimais após a vírgula. Então, nós precisamos multiplicar por 100 aqui em cima, mas precisamos fazer isso aqui no denominador também. Chegando, portanto, a 775 sobre menos 6.200. Realizando a divisão, chegamos no coeficiente angular menos 0,125. Lembrando do gráfico que era decrescente. Escolhendo um dos pontos, eu vou pegar o ponto 80 e 47, e o coeficiente angular vamos aplicar na equação fundamental. Substituindo, nós vamos ter y menos o y do ponto, que era 47, que é igual a m, que multiplica x menos o x do ponto, que era 80. Fazendo a distributividade com x e com menos 80, então nós temos menos com mais, que vai ficar menos, e menos com menos, que vai ficar mais. Portanto, repete, multiplicou, menos com menos ficou mais. Então, nós temos aqui esse número multiplicado com 80 dá 10. Resolvendo a equação, levando o 47 para o segundo membro, temos y igual a menos 0,125x mais 57, que é a equação da reta, portanto, letra A. Como ele pede para representar que o y vai ser a velocidade e o x vai ser a distância, então nós podemos representar com essas letras. Na letra B, ele pergunta qual é a capacidade do tanque. Então, como ele encheu o tanque e estava em 57, né, que foi o que nós encontramos na equação, então essa será a capacidade do tanque. Na letra C, ele diz o seguinte: se essa estrada